Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Em nome do nosso colegiado de Fóruns Estaduais e Distrital de Aprendizagem Profissional do Brasil, dou boas-vindas à nossa live sobre o 18 de maio. 18 de maio, que é uma data que surgiu no Brasil oficialmente no ano 2000, para marcar uma situação muito triste que aconteceu e que ainda acontece, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que marca o caso Araceli, uma menina de 8 anos que foi assassinada após ser violentada lá na cidade de Vitória, Espírito Santo. O Colegiado de Fóruns Estaduais e Distrital de Aprendizagem Profissional, que teve início suas atividades em 2020, dá início nessa live hoje para marcar essa data, para lembrar vocês de que temos o Disque 100, o Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, de cada município, para denunciarmos situações como esta. Então, por meio do telefone 100, podem ser realizadas denúncias, coletadas informações acerca de crianças desaparecidas, relatado tráfico de pessoas e obter também informações sobre conselhos tutelares, órgão tão importante na política da criança e adolescente. O serviço do Disque 100 funciona diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa e para a responsabilização do agressor. O prazo para a resolução é de 24 horas. Bom, gente, no dia de hoje não vamos falar só de coisas ruins, de fatos, vamos falar também de espaços tão importantes para que as nossas crianças e adolescentes possam manifestar aquilo que sofrem no dia a dia. Nossas escolas estão fechadas devido à pandemia, retornando aos poucos. Nós sabemos que a escola é um canal de comunicação, de verificar, de encontrar e saber o que está acontecendo dentro de casa muito importante, como também as organizações da sociedade civil. Então, para dar início hoje à nossa live e fazer o agradecimento institucional, eu gostaria de chamar o presidente da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu e coordenador da Rede Proteger, Hélio Cândido do Carmo, que vai falar conosco. E nesse momento também aproveito para agradecer o FEPET do Rio de Janeiro, o Colegiado de Fóruns Estaduais e Distrital de Aprendizagem Profissional do Brasil e Furnas Eletrobras. Também não posso esquecer da nossa APASF, Associação de Pais e Surdos de Foz do Iguaçu, que disponibilizou na data de hoje a nossa intérprete Vânia, que está fazendo a tradução em Libras. Hélio, é contigo. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, e especialmente agradecer a presença dos nossos adolescentes que estão nos prestigiando nesse momento, nessa live, razão pela qual nós lutamos no dia a dia para garantir os direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu gostaria de fazer uso dessa fala em nome da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município de Foz do Iguaçu, porque a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente é composta por 40 organizações da sociedade civil organizada e também por órgãos públicos e privados. Então, quando eu falo organizações da sociedade civil organizada, são aquelas organizações que prestam atendimento diretamente ao adolescente, à criança, quer seja no esporte, na cultura, na profissionalização, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, no contraturno social, enfim. Então, uma série de serviços que essas organizações prestam aos assistidos. E quando eu falo de organizações públicas, nós estamos falando, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Assistência Social, no seu envolvimento nessa questão tão pragmática e que precisa de uma atenção especial dos gestores públicos. Quando eu falo de organizações privadas, aí eu me refiro àquelas organizações, aquelas empresas que têm, além da sua atribuição, um comprometimento com as questões de responsabilidade social. E aí eu me refiro, por exemplo, à Furnas, que no que se refere, por exemplo, à Guarda Mirim, nós temos uma relação já desde 2009 estabelecida, com diversas ações e projetos aqui desenvolvidos. Também o projeto
projeto Caminhos, aqui em Foz do Iguaçu, que também tem o apoio, o patrocínio de Furnas, e tantos outros projetos que Furnas apoia. Então, Furnas também, ela participa, através do projeto Caminhos, na rede de proteção à criança e adolescente aqui no município de Foz do Iguaçu. E também a Itaipu Nacional, que também atua, né, nessa questão de responsabilidade social, desenvolvendo uma série de projetos em parceria com a rede de proteção à criança e ao adolescente. Abre aspas, né, Furnas e Itaipu Nacional não gera só energia, mas geram esporte, cultura, lazer, profissionalização, enfim, uma série de outros serviços. Eu preciso agradecer à Secretaria Municipal de Assistência Social, todos os integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente do município de Foz do Iguaçu, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social, o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente de Foz do Iguaçu, o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes e Erradicação do Trabalho Infantil. E também agradecer ao Renan, enquanto coordenador dos fóruns estaduais e distrital de aprendizagem profissional no Brasil, por aceitar esse desafio e se colocar à disposição para ser o mediador dessa nossa live. Quero agradecer a Ana Cláudia, sempre parceira, superintendente de comunicação e relações institucionais de Furnas, sempre parceiras com as demandas daqui do município de Foz do Iguaçu, mas é de nosso conhecimento que atua em diferentes espaços na Federação Brasileira, né, por onde passa os seus leões, onde tem as suas ações sendo desenvolvidas na geração de energia. Já agradeci o Renan, enfim, quero agradecer o Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente do Rio de Janeiro, que também apoia essa nossa iniciativa, está conosco desde o início, né, nessa luta. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu, por disponibilizar intérprete, nos possibilitando alcançar a todos, promovendo assim a acessibilidade, né, que é tão importante. Agradecer às atletas que aceitaram esse desafio de estar conosco, a Adriana Samuel e a Tatiana, a quem já tive o privilégio de conhecê-las pessoalmente quando da inauguração do ginásio de esporte aqui da Guarda-Mirim. Foi um momento muito importante e que deu um plus legal aí na nossa inauguração do nosso ginásio de esporte. A Tainá, infelizmente, eu não a conheço pessoalmente, mas estive acompanhando pelas redes sociais o projeto que ela desenvolve, mas certamente não faltará a oportunidade de nos conhecermos em breve, assim que tudo isso passar. Certamente nós vamos realizar algum evento presencial. E aí, né, jogando esse jogo, né, entre no jogo pelo 18 de maio, eu não posso deixar de agradecer essa defesa, né, que nós convidamos para atuar na nossa defesa aí, nesse jogo que nós vamos jogar hoje, o nosso procurador do trabalho, o doutor Antônio, a quem eu já tive o privilégio de ouvi-lo em outros momentos. E também nós precisamos de um centroavante para marcar esse gol, né? Então, nós convidamos o Felipe, que é uma pessoa super bacana, que eu também já tive o privilégio de ouvi-lo, de escutá-lo. Aos adolescentes que aqui estão presentes, depois vocês vão ouvi-lo, né? Ele tem uma história bem bacana, infelizmente fruto lá do trabalho infantil, a aprendizagem o alcançou, e hoje é um menino aí que está se desenvolvendo e atuando fortemente na promoção e defesa dos direitos de criança e do adolescente. Eu preciso agradecer a Cláudia, né? A Cláudia Tenório, não posso, né? Porque quando eu liguei para ela, e aí, o que vocês estão pensando aí em relação ao 18 de maio? Né? Disse, olha, Hélio, a gente está aqui, pá, mas o que você está pensando aí? Eu não sei. O que vamos fazer junto? Tal. Daí
Ela falou, abraçou a ideia, vamos fazer alguma coisa, o que vamos fazer? E aí já conversou com o Wilson, daí o Wilson já veio assim, detonando. Esse cara é fantástico, né? Então já fez contato com atletas, já entrou em campo e já foi fazendo contato, e está aí o pessoal juntamente conosco nesse momento tão importante. Então, nós entendemos que a profissionalização, a cultura, o esporte, como ferramenta de ressocialização e inclusão social, e por isso que nós convidamos essas atletas tão renomadas para estar aqui conosco nesse momento tão importante. Queria agradecer também à Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que disponibilizou camiseta para todos aqueles que compõem a rede de proteção à criança e adolescente aqui do município de Foz do Iguaçu. Então, hoje nós estamos fazendo um boom bem bacana nas redes sociais, postando os vídeos, enfim. Bom, então, eu encerro a minha fala e eu gostaria de convidar o presidente de Furnas, o Dr. Pedro Eduardo Fernandes, para fazer uso da palavra e declarar aberto, então, essa nossa live. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme conhecê-lo. Espero em breve rever o senhor aqui em Foz do Iguaçu, nos fazendo uma visita, jogar uma bolinha junto. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Jogar bolinha vai ser meio difícil, mas eu aceito o convite. Tem uma seleção excelente de pessoas aqui. É um tema caro para mim, como a Ana mencionou, não estava no meu radar participar, mas como pai, né, de 3 crianças e vendo o que temos passado no Brasil ultimamente em relação à violência contra as crianças, eu acho que a gente tem a obrigação de participar, de comparecer, usar esse espaço que, ao mesmo tempo que é um espaço de denúncia, também é um espaço de esperança, né? Você mencionou uma série de iniciativas, muitas delas até Furnas, de alguma maneira, está participando, e a gente acredita que é um caminho, né? É uma longa jornada que a gente vê pela frente, já tantas dificuldades, né, que os jovens já enfrentam hoje em relação à inserção no mercado de trabalho, e quando a gente olha para frente o futuro da inteligência artificial, a questão dos empregos, das colocações, e a gente ainda tem que lidar com essa distopia da violência física, psicológica contra crianças e adolescentes. Então, eu vejo que eventos como esses são essenciais, fundamentais, precisam acontecer mais, as empresas têm, de alguma maneira, que se responsabilizar por isso também, como pelo poder que tem no país de influenciar, de acolher, de alguma maneira, ajudar, né, as crianças, os adolescentes a se inserirem no mercado de trabalho, a uma formação profissional digna e que dê algum lastro, alguma luz de esperança para o futuro. Esse tema aqui em Furnas é um tema muito debatido, a gente tem algumas iniciativas dentro dessa rede de proteção que o Hélio mencionou. A gente, de alguma maneira, programas assim como Na Mão Certa, da Childhood Brasil, também o selo Amiga da Criança da Fundação Abrinq, né? A gente tem participado, seja por meio de doações, de estatutos da criança e do adolescente, seja por meio de editais, né, de apoio mesmo para os FMDCs, que é aqueles fundos municipais dos direitos das crianças e dos adolescentes, também os jovens aprendizes, né, que são uma oportunidade que os adolescentes, os jovens têm de vivenciar como que é o dia a dia de uma empresa e, de repente, formar até uma ideia do caminho que quer trilhar como profissional. Então, eu queria só reforçar, de fato, o compromisso da companhia, o meu pessoal, com programas como esse. Quando eu vejo, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma criança, uma menininha de 3 anos e 2 adolescentes já.
e a gente olha para o mundo daqui a alguns anos, a gente fica bastante preocupado com o que vai acontecer com esses jovens, né? E falar do lugar de fala de cada um, a gente sabe que cada um tem uma realidade, e a minha realidade é diferente, seria até pretensão, presunção minha querer fazer uma avaliação do porquê se pratica esse tipo de violência, mas eu acho que o importante mesmo é a gente saber que isso é real, saber que isso acontece e, de alguma maneira, contribuir para mitigar, né, dar um sopro de esperança para aqueles que vivem nessa sombra da violência, né? Então, para a gente é muito importante, é super relevante, é um motivo de honra, de alegria também fazer parte, de alguma maneira, desses movimentos, dessa rede de proteção que foi mencionada pelo Hélio, e colocar sempre a empresa grande como Furnas, em 15 estados do Brasil, sempre com as portas abertas e sempre atenta, né, para essa pauta, que é uma pauta dos nossos dias, infelizmente, é algo que a gente espera, de alguma maneira, ver, pelo menos, encaminhado em termos de lugar, de amparo, de proteção, de esperança. Então, só agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de participar desse evento, dizer que a gente apoia irrestritamente qualquer tipo de evento dessa natureza, porque acreditamos que esse é o caminho e acreditamos também que essa é a nossa responsabilidade como pessoas físicas, né, e jurídicas nesse mundo que se descortina, né, diante de nós. Então, Hélio, pessoal do 18 de maio, aqui dessa data que é muito importante, triste na sua origem, mas importante para chamar atenção para esses temas difíceis, né, aquelas questões difíceis que nós, como ser humano, só conseguimos superar por meio da cooperação. Então, contem aqui com a cooperação de Furnas, com a minha cooperação pessoal, e, mais uma vez, agradecer imensamente o convite e nos colocar à disposição para essa pauta, para esses eventos, para esse programa, que é muito bonito, que emociona a gente, né, como pai, e também nos dá aí um alento de esperança no futuro. Eram essas minhas palavras. Eu quero desejar a todos um excelente evento, que seja um momento de reflexão e um momento também de tomada de decisão e de responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Pedro, coordenador da Rede Proteger, presidente de Furnas Eletrobras, respectivamente, a quem agradecemos a participação e o espaço. Bom, gente, antes da continuidade do nosso evento, mandar um abraço aqui para o pessoal do projeto Nadando para Frente, Ribeirão Preto, pessoal da CM do Rio, Epesmel, Londrina, AFA, Foz do Iguaçu, Centro Comunitário da Vila C, também de Foz do Iguaçu, Nosso Canto, a PASF, todos acompanhando o nosso dia e as nossas falas. Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar para a nossa sala, para o nosso bate-papo, o doutor Antônio. Doutor Antônio é procurador do trabalho, coordenador regional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente cor de infância, coordenador regional de combate às irregularidades trabalhistas na administração pública, CONAP, coordenador geral do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, PETECA, mobilizador do Comitê Nacional CONAPET e dos comitês estaduais CEAPET e municipais COMAPET, de adolescentes pela prevenção e erradicação do trabalho infantil, que é uma das piores formas de exploração do trabalho e da criança e do adolescente. Doutor Antônio, muito obrigado pelo aceite e por estar aqui conosco hoje. A palavra é toda sua. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Renan, a quem agradeço aqui pelo colegiado dos fóruns estaduais de aprendizagem profissional, né, que nos contactou aqui, parabenizando a todos os organizadores desse evento, cumprimentando a todos que estão aqui conosco para falar, os que já falaram. E, diante do nosso tempo, vou tentar aqui ser bem
e tentando, né, não ser muito rápido, né, para não dificultar a intérprete, eu vou tentar aqui consolidar um pouco dessa história. Nós temos um programa de educação chamado Peteca, é um programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente, que tem como objetivo engajar a escola no combate ao trabalho infantil. Esse programa tem 13 anos, nós iniciamos em 2008, e hoje nós atendemos aqui no estado do Ceará cerca de 150 municípios, com 400 mil alunos, 20 mil professores em 2.000 escolas do estado. Além de engajar a escola no combate ao trabalho infantil, nós realizamos a capacitação de atores para atuação em ações estratégicas intersetoriais de combate ao trabalho infantil, especialmente profissionais da assistência social, do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, profissionais da saúde, dentre outros que formam a rede de proteção da criança e do adolescente. Bom, e também trabalhamos com uma linha de atuação específica, que é a participação sociopolítica e o protagonismo de crianças e adolescentes. Ontem mesmo nós realizamos, no canal Peteca Brasil, um grande evento onde todas as falas sobre o tema foram feitas exatamente por crianças e adolescentes engajados no projeto. E nós temos aqui, daqui a pouco, para falar, Felipe Caetano, que é a pessoa que já em 2015 nos procurou para engajar os adolescentes nessa luta, e a partir daí a gente criou o Comitê Estadual do Ceará, o Comitê Nacional, comitês em outros estados, estivemos também no Rio de Janeiro fazendo essa articulação, em pelo menos 15 estados, e também comitês municipais. Então, no atual contexto, nós temos trabalhado intensamente e prioritariamente o espaço de participação sociopolítica e de protagonismo dos adolescentes em todos os nossos eventos, nas capacitações, nos encontros, nas reuniões e nas campanhas de prevenção e combate ao trabalho infantil. Vocês podem acompanhar todo esse trabalho nas nossas redes sociais, no Instagram, Peteca Brasil, no YouTube, Peteca Brasil, no Twitter e também no Facebook, Peteca Oficial. Feito esse breve histórico, eu gostaria de adentrar um pouco no debate sobre o tema dessa data, 18 de maio, né, que é o tema da prevenção e do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Inicialmente, é preciso dizer, né, todos nós que trabalhamos com a rede de proteção sabemos disso, mas muitas vezes é preciso dizer, porque nós estamos aqui falando para o público em geral, que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, são pessoas que têm garantidos seus direitos por lei, mas precisam ser garantidos na prática, né, efetivados esses direitos. Elas também são pessoas em desenvolvimento, ainda não atingiram a maturidade de uma pessoa adulta e, portanto, tanto no aspecto físico quanto no psicológico, também na questão da sexualidade, elas ainda não alcançaram esse desenvolvimento completo. Então, sendo uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa ser tratada como tal. E ela é também uma pessoa que precisa de proteção integral, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção Internacional, né, dos Direitos da Criança, da ONU, de 1989, todos os instrumentos que tratam dessa questão. Bom, aí, partindo desse pressuposto aí de que criança é sujeito de direito, com prioridade absoluta, nós vamos ver que, apesar de nós termos aí quase 31 anos do Estatuto, completará no dia 13 de julho, ainda temos muitas violações de direitos, certo? Nós temos a exploração econômica, que se dá principalmente através do trabalho infantil, e nós temos que a exploração sexual de criança e adolescente é uma das piores formas de trabalho infantil. Nós temos muitas crianças que ainda sofrem. Aliás, as principais ocorrências do Disque 100 têm a ver com negligências, né? Que é a falta de cuidado da proteção de crianças e adolescentes. Ela, como uma pessoa em desenvolvimento, que precisa de proteção integral, ainda há muitas crianças que não têm tido assim, a devida atenção e, portanto, há muitas negligências de pais, mães, parentes, família, sociedade e poder público. Há muitos casos também de abandono, né? Abandono, a ausência que a criança ou adolescente
está sob cuidado, vigilância de uma pessoa, dos pais, de uma autoridade, e há muitas vezes essas crianças são simplesmente abandonadas, né? São descuidadas. Temos muita criança que sofre violências físicas, né? São machucados, né? E muitas vezes de forma intencional, não acidental, né? Há também, claro, há muitos casos acidentais, mas nós estamos falando aqui principalmente dessa violência física intencional, que é feita mesmo por maldade, né? De outras pessoas, geralmente adultos, certo? Temos a violência psicológica, que é uma violência que acontece com muita frequência, e nesse período de pandemia nós vimos que esse tipo de violência tem aumentado, né? Há muito problema hoje de saúde mental de crianças e adolescentes que precisam, né, ter esse acompanhamento, esse cuidado, então há muita pressão também. E tem a violência institucional, aquela que se manifesta quando as instituições que cuidam das crianças e adolescentes, elas não cuidam da forma devida. E na questão, por exemplo, da violência sexual, nós temos muito esse problema da violência institucional, que é quando a criança e adolescente é revitimizada, ela é chamada, né, em vários órgãos para repetir a mesma história. Né? Muitas vezes os profissionais não estão devidamente preparados para ouvir essa criança e fazem perguntas indevidas, né, sobre como se deu a violência, que roupa ela estava vestindo, por que ela estava daquele jeito, por que ela estava naquele local, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. Tudo isso é uma violência institucional. E essa violência também se dá pela omissão, né? Porque muitos órgãos ainda, né, não cumprem de forma devida o seu papel, e isso é uma violência institucional por omissão. Bom, e aí chegamos na violência sexual, né, que é o tema que estamos debatendo hoje. A violência sexual, ela se dá tanto na forma de abuso quanto na forma de exploração do corpo e da sexualidade das crianças. Então, nós temos aqui destacar esses dois tipos de violência mais comuns, né, que é o abuso, quando é utilizada a sexualidade da criança como uma prática de ato de qualquer natureza, né? O abuso ele geralmente é praticado por uma pessoa com quem a criança possui uma relação de confiança, geralmente os pais, padrastos, irmãos, tios, vizinhos, parentes, com outra relação de parentesco, ou às vezes até um desconhecido que se aproxima da criança e busca dela uma confiança e acaba praticando violência. Mas ela se dá principalmente na forma intrafamiliar, né? Mas há também que é extrafamiliar, que é quando alguém que não tem relação de parentesco, mas é amigo, enfim, ou às vezes até um desconhecido que se aproximou para adquirir a confiança, também pratica essa violência. E nós temos, além do abuso, nós temos a exploração, que é um tipo de violência sexual que tem um caráter econômico, quando ela é mediada através do lucro, quando é dado algum dinheiro para a criança, algum produto, algum presente, uma viagem, uma promessa, alguma coisa de retorno financeiro ou equiparado é dado ou oferecido para a criança e adolescente por quem viola a sua liberdade sexual, certo? Também temos, esses são os casos mais comuns, lembrando que quando se dá na forma da exploração sexual, a violência, essa violência na forma de exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, está na Convenção 182 da OIT, está no decreto 6481 do governo brasileiro, que lista 93 piores formas de trabalho infantil, e, claro, né, não podia ser diferente, aquelas 3 formas que já estão na Convenção, que é o trabalho escravo, a exploração sexual e o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Essas 3 atividades já estão pré-determinadas na Convenção 182, como piores formas de trabalho infantil. Além dessas, o decreto 6481, que lista as piores formas, relaciona outras 93 atividades. Bom, e aí também temos a exploração sexual no contexto da prostituição, com a finalidade da prostituição. É um contexto comercial de exploração sexual. Normalmente envolve uma rede de aliciadores, agenciadores, pessoas que facilitam esse processo. Não é só uma pessoa, muita gente envolvida, né? Então, essa é uma questão. Existe a pornografia também, que tem sido muito utilizado com essa finalidade de exploração sexual. O tráfico para fins de exploração sexual e o turismo com motivação sexual. São situações em que tudo isso constitui exploração sexual, constitui
uma das piores formas de trabalho infantil. Também gostaria de destacar que existem alguns equívocos, né, na compreensão do tema, né? Tem gente que acha que toda criança, quem abusa de criança é pedófilo, né? E tem gente que diz que pedofilia é crime. Na verdade, o que é crime é o abuso ou a exploração, né? A pedofilia é uma condição da pessoa que pratica violência sexual, uma predisposição que pode acontecer ou não. Então, ela é um transtorno, a pedofilia é um transtorno, né, de personalidade de uma pessoa que tem desejo sexual por crianças. Ela é um abusador ou explorador em potencial, mas pode vir a não acontecer. Ele não deixa de ser pedófilo pelo fato de nunca ter abusado ou explorado uma criança, e também muitos abusadores, exploradores não são pedófilos, não têm esse transtorno, né? São simplesmente criminosos que, sem um problema de ordem mental, de ordem de saúde, pratica, sim, o abuso ou a exploração. Então, nem todo pedófilo é um abusador, mas ele é um abusador ou explorador em potencial, mas nem todo mundo que abusa ou que explora é pedófilo, ou seja, não tem transtorno de personalidade nenhuma, certo? É pura maldade mesmo. Bom, quem comete o abuso, muita gente acha que o abuso está muito ligado à questão da homossexualidade. É outro equívoco também, porque os atores, né, dos crimes sexuais têm todos os perfis, homossexuais, héteros e tudo, né? Então, assim, não há uma relação direta entre a questão da homossexualidade e a questão da exploração ou do abuso sexual, certo? Bom, também há informações equivocadas que dizem que os adolescentes, quando é criança, tudo bem, mas quando é adolescente, não, porque adolescente já tem consciência dessa situação, da relação sexual, da exploração, e que eles não são vítimas, mas porque já sabem o que estão fazendo e tudo. É um grande equívoco, né? A legislação protege crianças e adolescentes como pessoa peculiar em desenvolvimento, portanto, a gente não pode ter essa visão, né, de colocar a criança como responsável. Criança e adolescente, elas sempre são as vítimas, né, nunca o culpado. Então, mas há muita gente que acaba colocando culpa nas vítimas, pela forma como ela se comporta, pela roupa que ela usa, pelo local onde ela está, né? Então, há um grande equívoco também que a gente precisa esclarecer, que a criança nunca o adolescente nunca é culpado, sempre a vítima, o culpado sempre é quem explora, quem abusa, certo? Há também uma discussão sobre a questão econômica. Na exploração, de fato, a questão econômica tem pesado bastante, mas, por exemplo, no abuso tem alcançado todas as classes sociais. Então, é um problema também que a gente não pode associar só uma questão de pobreza, né? Mas também outra questão de valores, a questão de educação, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração, certo? Há uma discussão também a gente precisa, principalmente em relação ao abuso, que é, por exemplo, acreditar no que as crianças falam. Muita gente acaba não acreditando, achando que é coisa de criança, que é invenção e tudo. Então, crianças que sofrem violência sexual dão sinais, e esses sinais precisam estar observados. A gente precisa estar muito atento às crianças e adolescentes, não ficar achando que a criança inventou. Na dúvida, você se posiciona favorável à criança, né? Certo? E há a questão, outras questões, né? Que, por exemplo, você fazer uma denúncia contra criança e adolescente, não é preciso se identificar, né? Não precisa você ter certeza, né, se o fato aconteceu ou não, basta ter uma suspeita, você já deve levar o fato ao conhecimento das autoridades, na dúvida, pró-criança e nunca pró-abusador ou pró-explorador, certo? Se compete às autoridades investigarem se a denúncia procede ou não, se a violência está acontecendo ou não. Mas, na dúvida, a lei já diz, na dúvida, você já deve comunicar esse fato à autoridade competente. Então, se algum sinal de violência contra criança e adolescente chega para você, qual é o seu papel? Levar o conhecimento do Conselho Tutelar da sua cidade, ou então você pode optar pelo Disque 100, mas, assim, no âmbito da escola, a questão, os professores, orientadores, diretores, coordenadores pedagógicos estão debatendo esse tema, a forma de orientar. Tem as delegacias especializadas, né, e onde não tem as delegacias comuns, tem a polícia, o Disque 190 da Polícia Militar, então tem vários canais, tem canais na internet que você, por exemplo, pode denunciar a questão de pornografias, enfim, são vários canais. Bom, como o meu tempo já estourou, eu trouxe alguns desses pontos muito importantes, destacar
que a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil, né, ela precisa ser encarada como tal, né, porque muitas vezes na rede de proteção ela é feita de forma separada, né, dizendo que assim, na minha cidade tem muita violência sexual, tem muita exploração sexual, tem muito tráfico de drogas, mas não tem muito trabalho infantil. Ora, estamos falando das piores formas de trabalho infantil. É óbvio que tem muito trabalho infantil se tem muita exploração sexual, né? Então, não dá para a gente fazer essa discussão dissociada da exploração sexual com relação ao trabalho infantil, já que a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil, eu tenho que identificar como tal, tratar como tal e colocar na estatística do trabalho infantil e na política de combate ao trabalho infantil a exploração sexual e não achar que é só uma questão ligada ao crime, que é só uma questão ligada à segurança, da polícia, do Ministério Público. Não, é uma questão ligada a toda a rede de proteção. Tem vários aspectos importantes, mas como nós teremos outras falas e teremos aqui o Felipe Caetano, né, falando, né, sobre essa sua experiência de protagonismo nessa luta, né, de participação sociopolítica nessa luta, eu concluo minhas palavras por aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar passando aqui essa mensagem, dialogando com vocês, e, claro, me coloco à disposição para os debates no final. Muito obrigado. Doutor Antônio, muito obrigado, excelente fala, gratidão por ter aceito o convite. Uma pena termos apenas 10 minutos para escutar o senhor hoje, mas esperamos que no momento de maior tempo possamos novamente contá-la com sua presença para estar conversando, e principalmente, doutor Antônio, eu quero destacar isso aqui, que trabalha com protagonismo juvenil, né? Aí trouxe, o Felipe Caetano vai estar falando sobre a experiência dele, e também um tema tão caro ao nosso fórum de aprendizagem, e principalmente às crianças e adolescentes, que é o trabalho infantil, uma forma de exploração das nossas crianças e adolescentes. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado, caso possa ficar conosco para o final para fazer as perguntas, mas, se não, tudo bem, depois a gente envia por e-mail. Obrigadão. Bom, gente, enquanto isso, no chat está rodando ali muitos parabéns para o pessoal do Nadando para Frente, o pessoal interagindo bastante. Coloquem a hashtag, vamos divulgar o nosso Disque 100, tá certo? Então agora, gostaria de chamar a Tainá Lohane, formada no Centro Universitário Moura Lacerda, campus Ribeirão Preto, em licenciatura no ano de 2016. E no Centro Universitário Claretiano em Educação Física, bacharelado em 2019. Atualmente atua nas aulas de alongamento, natação infantil, natação adulto, hidroginástica e é personal trainer em praças e parques da cidade de Ribeirão Preto. Desde 2019, como professora do projeto social Nadando na Frente, com modalidade de natação no Centro Desportivo da cidade. Tainá, muito obrigado pelo aceite, palavra é sua, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Tainá, eu tenho 26 anos, né, como foi dito. Eu sou formada em Educação Física aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Desde a faculdade, eu sempre tive muito interesse na modalidade de natação, né? É um esporte que me atraiu e chamou muita atenção por ser um esporte muito rico e completo. Então, desde a faculdade, eu consegui estagiar durante 1 ano e meio para eu poder enriquecer e aperfeiçoar meus conhecimentos da modalidade. E, através desse estágio, eu conheci o projeto Nadando na Frente, onde hoje eu sou professora. E o meu contato com o projeto Nadando na Frente, ele vem muito além desse convite, né? Porque desde por volta dos meus 10 anos de idade, eu fui uma das alunas privilegiadas para participar desse projeto. Então, o projeto ele vem mudando e transformando a minha vida desde a infância, né? E hoje eu tenho o prazer de ser uma das professoras, de poder contribuir e ajudar as famílias, assim como a minha família foi ajudada pelo projeto no passado. Então, eu venho falar também um pouco sobre o projeto. O Nadando na Frente, ele existe há 16 anos. Ele iniciou aqui na cidade de Ribeirão Preto e ele vem crescendo a cada vez mais. Nós atendemos cerca de 6.000 crianças até hoje e vamos continuar ajudando e crescendo conforme vai passando os anos, né? O nosso projeto, então, como o nome já diz, ele vem trabalhando a questão da natação, só que o nosso objetivo central não é apenas trabalhar a questão do esporte, o alto rendimento, e sim, nós estamos aqui para poder transformar a vida das crianças que nós atendemos.
Hoje em dia, nós estamos atendendo cerca de 150 crianças, tá? Com a faixa etária de 6 a 16 anos. O nosso único critério para participação é que o aluno ele tenha, que ele seja matriculado numa escola pública, tá? E que ele seja de baixa renda, que são as famílias em vulnerabilidade social, tá bom? Esse é o nosso principal objetivo, trazer essas crianças que nem o doutor na palestra informou, que são as crianças carentes, que tirarem elas das ruas e trazer ela para o esporte, para poder mostrar para elas o que elas têm para conhecer, como de direito delas à educação, né? Então, além da natação, além do esporte, nós estamos aqui para poder transformar a vida dessas crianças. E como que nós fazemos isso? Além das nossas aulas práticas, né, que é realizada aqui no Centro Desportivo da cidade, nós trabalhamos com as crianças também palestras e oficinas mensalmente, né, no decorrer do ano. Uma das palestras que nós realizamos com as crianças foi sobre o meio ambiente, que foi uma palestra super importante para as crianças, que nós informamos para ela o que é o meio ambiente, porque muitas das crianças não sabem o que é. Então, nós fizemos essa palestra para poder informar para eles o que é, o que podemos fazer para melhorar. E, através disso, nós realizamos também uma oficina sobre reciclagem, que também foi muito legal, que nós usamos uma garrafa PET para poder transformá-la em uma máscara de proteção facial, né? Para poder ajudar a gente contra esse Covid-19, que é o quadro que estamos vivendo no momento. E as crianças achou super legal, porque eles nunca imaginou que uma simples garrafa PET poderia transformar numa coisa tão útil e funcional hoje em dia. Trabalhamos também com as crianças sobre o tema de alimentação saudável, também é um tema que está sendo abordado agora por causa da pandemia, né, que muitas famílias perderam emprego, então tem muita gente passando necessidade, e essa palestra que nós fizemos com as crianças foi de grande importância, porque muitas crianças também não sabem, não têm muito acesso a alimentos, e através dessa palestra eles poderam conhecer um pouco de alimentos que eles não conheciam, frutas que eles não conheciam, e a oficina desse tema também foi eles desenharem alimentos que eles gostam e alimentos que eles aprenderam e conheceram através da nossa palestra e da nossa oficina. Então, no decorrer dos anos, vamos abordar vários temas transversais com as crianças. Dentro deles tem o tema de drogas, prostituição, bullying, a questão do meio ambiente, o Dia Mundial da Água, são todos os temas que estão associados a temas emergentes, né, que estamos vivendo nesse momento. E nós sabemos que a grande evasão dos alunos da escola é dentro dessa faixa etária que nós trabalhamos. Então, o nosso foco principal é poder trazer essas crianças para o nosso projeto, para eles terem educação, poderem crescer como seres humanos e ser humanos conscientes, para poder daqui lá para frente poderem ter boas escolhas e adquirir esses hábitos saudáveis para a vida deles. Sobre essas palestras e essas oficinas que nós realizamos, nós procuramos trazer profissionais, né, dos temas abordados. Por exemplo, o tema de droga, nós vamos trazer um oficial de justiça para poder dar uma palestra mais confiante e com prioridade para os nossos alunos, para que eles possam entender quais são as escolhas que eles vão ter no futuro, né? Nós estamos dando a oportunidade deles aprenderem o que é certo e poderem fazer essas escolhas no futuro também. E o nosso projeto, além de lidar com as crianças, nós entramos dentro da casa do nosso aluno. Nós trabalhamos também, recentemente, realizamos uma ação, né, realizamos uma ação de cesta básica, nós fizemos arrecadação de alimentos, e foi uma ação muito grande aqui na cidade. Nós ficamos impressionados com a quantidade de alimentos que nós conseguimos arrecadar, né? E conseguimos montar no total de 150 cesta básica para poder ajudar as famílias do nosso projeto, que estão passando por agora com uma necessidade no momento por causa da pandemia. Várias pessoas perderam emprego, pessoas que estão passando por necessidades em casa.
E nós do projeto, graças a Deus, conseguimos ajudar 150 famílias com essa ação da cesta básica. Também ajudamos as famílias recentemente com a entrega dos kits para os alunos. Então, nós não trabalhamos apenas com a natação, nós trabalhamos também com a ajuda da formação dessa criança. Então, nesse kit foi muito importante, porque eles receberam bermuda de abrigo, agasalho, maiô, sunga, touca, toalha, o óculos, a touca, e isso foi muito importante, porque teve um aluninho meu que eu achei muito legal ressaltar aqui na live de vocês, que ele falou assim para mim: tia, eu quero muito usar esse abrigo que eu ganhei para eu poder ir para a escola quando as aulas voltarem. E isso me chocou bastante, porque além deles não terem acesso à informação, acesso à educação, eles ainda têm uma defasagem, não podem, tipo, tem muita criança que faz muito tempo que não tem uma roupa nova, que não sabe o que é ter uma roupa nova. E o projeto veio e deu esse kit completo, e as crianças ficaram muito felizes. Isso ajuda a incentivar os nossos alunos a praticarem a atividade, vir fazer a aula de natação. Nós trabalhamos também com atividades online em casa. Todas as atividades são voltadas ao tema que nós estamos trabalhando mensalmente. Foi trabalhado o meio ambiente, como eu vinha citado, foi trabalhada a alimentação saudável, o Dia Mundial da Água. Então, a gente está em contato, sempre mantendo o contato com as crianças todos os dias, tanto sendo na questão da prática, tanto sendo nas atividades online. Então, o projeto Nadando na Frente, ele não está aqui para fazer uma formação de atleta de alto rendimento. Não, nós usamos o esporte para poder trazer educação e valores para as nossas crianças, para que no futuro nós podemos atender mais crianças e que elas façam boas escolhas, assim como eu, que fui uma das alunas do projeto e me tornei uma professora, podendo ajudar mais e mais crianças, assim como eu fui ajudada, né? E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou estar aqui aguardando ao final da live. Eu quero agradecer à Prefeitura de Ribeirão Preto por ter cedido a nós o espaço para as aulas de natação, agradecer ao coordenador do projeto, agradecer a todos os alunos e todas as famílias que estão participando da live, dando a gente a maior força, e agradecer principalmente os nossos patrocinadores. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Tainá. Excelente fala. Obrigado por trazer a outras realidades, nossas perspectivas e compartilhar essa realidade do seu projeto conosco, que a gente permite aqui no nosso ambiente virtual. Tainá mobilizou muito, porque o chat não para aqui com a hashtag Nadando para Frente. Parabéns pela atividade. Tainá, brigadão por ter aceito e brigadão por ficar conosco também até o final ali para responder as perguntas. Bom, aproveitando, gente, a Tainá falou bastante do papel das organizações. Lembrem, aos adolescentes, crianças que estão acompanhando a nossa live, essa live é para vocês. Denunciem, comuniquem, conversem dentro das suas organizações, dos seus projetos, e não sofram calados. E caladas também, né? Bom, vamos lá, vamos chamar a nossa próxima expositora de hoje, a Tatiana. Tatiana, pós-graduada em Gestão e Administração Escolar pela Faculeste e graduada, licenciada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, em 2009. Atualmente coordenadora pedagógica do Instituto das Irmãs de Maria Banous, desculpa se errei a pronúncia. É diretora de seleção feminina da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e coordenadora de execução da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal. Mais uma entrando para o nosso jogo. Tem experiência na área de gestão de projetos, coordenação, organização de eventos esportivos e psicologia do esporte. Tatiana, a palavra é contigo. Obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite, agradeço antes de tudo. Nós trabalhamos aqui em Brasília e nacionalmente com esse tema, né? Acho muito importante nós falarmos sobre a campanha, né? Faça bonito, proteja nossas crianças. E existem várias formas, né, de protegermos nossas crianças, nossos adolescentes. A Associação Desportiva de Futsal aqui no Distrito Federal, ela trabalha com uma dessas formas, né,
a gente acredita que uma das melhores formas de conseguir trabalhar a prevenção realmente do combate ao abuso, à exploração de crianças, é o empoderamento feminino, né? Então, eu vou falar rapidamente do que nós fazemos. Nós não somos donas da razão de forma alguma, mas eu acho importante que cada instituição entenda o seu papel, né? E faça bonito dentro do que lhe é permitido, né? A associação, vou colocar rapidamente aqui um slide, tá? Espero que vocês estejam vendo. Opa, tá no... A Associação Desportiva de Futsal, ela foi criada em 2006, né? De forma extraoficial, né? Por pais, mães e familiares que queriam ajudar as meninas carentes, né, da região dentro do futsal feminino, mas foi oficializada, criado o CNPJ em 2011, né? Ela trabalha sempre, tanto com transparência de prestação de contas, para ensinar para as meninas todo esse processo financeiro, independência financeira delas, sustentabilidade na vida delas, né? Trabalha com convênios, empresas públicas, privadas, de forma bem transparente, e trabalha nas categorias sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 adulto. Hoje a gente também atende algumas atletas sub-11 e o paradesporto, na categoria de futebol de 5, que é para cegos, né? Todas as categorias de forma gratuita. A gente acaba não tendo um número muito grande de atendimento, em razão do tempo de atendimento que cada uma dessas meninas demanda. Nós acreditamos que para fazer qualquer combate à violência, a formação dessas meninas, né, da cidadã, não apenas da atleta, mas principalmente da cidadã, demanda um tempo longo, né? Então nós temos vínculos de estudos desde o ensino fundamental 1 até a pós-graduação. Então, nós temos alunas que entram conosco com bolsa de estudos no ensino fundamental 1 e saem daqui não só com uma formação de atleta, mas uma formação de graduação e de pós-graduação, com bolsa de estudos sem gastar um centavo, por 10 anos fica conosco com bolsas. E nós temos a missão exatamente disso, empoderar mulheres por meio do futsal, de modo a torná-las capazes de alcançar todos os seus sonhos. E a gente acredita que esse empoderamento vai ajudar exatamente que elas se pronunciem sobre esses abusos, se posicionem sobre essa exploração, né? E isso ajuda com que a gente combata ela. A visão da associação é alcançar resultados no esporte de alto rendimento, mas aliando, né, a questão cognitiva e pessoal para promover a cidadania e o ser humano integral. Né? Então, você vê que a gente segue no trabalho constante de prevenção à violência contra a mulher, de prevenção à gravidez precoce, prevenção de utilização de uso de drogas. Esse é um dos principais aspectos da associação. E nós trabalhamos fortemente da questão social, dando exatamente oportunidade para elas de ensino, meritocracia e responsabilidade, tanto financeira, com o auxílio que nós damos financeiro e cursos de educação financeira. E assim a gente acredita que seja uma boa forma de melhorar, né, essa prevenção, né, de abuso. Hoje, para ter uma ideia, como eu falei, que nós atendemos poucas pessoas, mas porque ficam muitos anos, né? Nós já tivemos 148 atletas contempladas com bolsas, né, desde a criação, sendo que 47 concluíram o ensino médio dentro da instituição e 51 concluíram o ensino superior, né? Então, nós temos aí 50 meninas que passaram no mínimo 4 anos no projeto para a formação da graduação. E aí nós temos o retorno de 46%, né, dos nossos voluntários foram formadas pela associação, né, e 99% desses voluntários do sexo feminino. Né? Nós temos um que foi formado no projeto, mas era monitor, né, e depois formou e voltou para o projeto. E como nós falamos, a gente acredita num legado, né, de ferramenta de transformação, formação de mulheres capazes de enfrentar todos os desafios. E é uma das formas, né,
que a gente pode prevenir essa violência através da formação, da formação acadêmica, né, e do empoderamento de todas essas meninas. E aí nós tentamos atingir as suas famílias também, e aí a gente oferta bolsa de estudos para qualquer familiar das atletas que são atendidas pelo projeto, né? E aí nós fazemos campanhas constantes, né, que as meninas criam. Então, a última campanha que nós fizemos foi contra o racismo. Elas colocaram frases que elas ouviram e que se ofenderam, e conversaram um pouco, tanto na comunidade de mídia da associação, quanto fizeram um grupo de conversas, né, contra a violência e principalmente contra o racismo. Mas nós fazemos pelo menos 1 a 2 campanhas por ano, criada por elas. Às vezes é contra a gravidez precoce, às vezes contra a utilização do uso de drogas, e elas discutem e elas criam as campanhas e trabalham dentro da instituição educacional que nós temos, a discussão das campanhas criadas por elas. Nós temos alguns apoiadores, né, Eletrobras Furnas, ABO, todas as empresas parceiras que nos ajudam durante vários anos, né? O Wilson Neiva, que é o gerente de responsabilidade social e cultural de Furnas, acompanha também nosso projeto desde sempre. Desculpa passar tão rápido, gente, que senão a gente acaba arrochando o tempo do próximo. E nós trabalhamos dessa forma através de lei de incentivo, né? Esse ano nós já estamos com um novo projeto de lei de incentivo, com o mesmo nome, Futsal Feminino como Forma de Empoderamento, por acreditar que esse empoderamento pode lutar contra várias outras causas, além da violência e o abuso sexual. A ADEF acredita que podemos fazer um mundo melhor e criar um futuro onde as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? Ao buscar um ideal de futsal de rendimento, as atletas percebem que são capazes de alcançar qualquer objetivo, né? Treinando e fazendo uma carreira dual através dos estudos. Essa é a associação, é a forma como nós trabalhamos. Como eu falei, não existe verdade absoluta e uma única forma de ajudar no combate ao abuso e à exploração sexual, mas nós trabalhamos desta forma e temos surtido bons frutos, graças a Deus, muitas meninas formadas, se empoderando e assumindo as responsabilidades na população e, inclusive, na própria ADEF. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Excelente projeto, excelente explanação. O pessoal está perguntando aqui no chat do YouTube. Foi uma pergunta do Leidiano Santos. Amei esse projeto. Alguém sabe se tem alguém em Foz? Vai ter que expandir, hein, Tatiana? Já estão pedindo aqui em Foz. Obrigado pela participação. 2 palavras muito importantes ali: protagonismo e empoderamento. Às vezes, essas palavras ficam um tanto complicadas. Reforço, a nossa live hoje é destinada a isso, e as crianças e adolescentes, né? Que é o seu papel de falar, de denunciar, de ter voz e de ter vez, certo? Gente, queríamos novamente agradecer o apoio aí da Rede Proteger de Foz do Iguaçu, do FEPET do Rio de Janeiro, do Colegiado de Fóruns Estaduais e Distrital de Aprendizagem Profissional do Brasil e de Furnas Eletrobras, que proporcionou a vinda de todos esses parceiros. E agora, com muita honra, eu convido a nossa tão esperada Adriana, com uma história vitoriosa no vôlei, tanto de quadra como de praia. Adriana Samuel conquistou, junto com Mônica Rodrigues, Sandra Pires e Jaqueline Silva, as primeiras medalhas olímpicas femininas do Brasil, em 1996, em Atlanta. E 4 anos mais tarde, nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, Adriana conquistou a medalha de bronze. Apesar de estar há 20 anos longe das quadras, não abandonou o esporte. Do seu espírito empreendedor, nasceu uma nova carreira. Hoje, Adriana Samuel gerencia atletas de alto rendimento e é responsável por projetos de responsabilidade social, como a Escola de Vôlei Adriana Samuel, em Deodoro, que conta com o apoio de Furnas. Adriana, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Acho que participar dessa live com um tema tão importante. Obrigado mesmo pelo convite. Queria aproveitar e mandar um abraço, né, para a turma da Guarda Mirim,
de Foz do Iguaçu, que eu tive o prazer de conhecer, de visitar o projeto. Fui muito bem recebida, foi muito legal. Um grande abraço para todo mundo. E também para o pessoal do FEPET Rio de Janeiro. Né? Enfim, contar, eu acho que rapidamente, um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que a minha trajetória de atleta, né, eu costumo falar que eu tive uma primeira carreira, que foi uma carreira, né, de atleta profissional, e agora já há quase 20 anos, estou completando agora no final desse ano, 20 anos que eu parei de jogar. Então, essa nova fase da minha vida, uma segunda carreira, que é nessa área de empreender no esporte. E, basicamente, eu atuo tanto na área de responsabilidade social, com projetos sociais, já há muitos anos. Atualmente, né, além do projeto de Deodoro, que Furnas é parceiro também nesse projeto de Deodoro, que é a Escola de Vôlei Adriana Samuel. E aí fica aqui já aproveitando o meu agradecimento a Furnas, que patrocinou também, durante algum tempo, o projeto Escola de Vôlei Adriana Samuel, Núcleo Copacabana, e agora está com a gente em Deodoro. Sem o apoio de vocês, a gente dificilmente conseguiria realizar esses trabalhos, esses projetos. E também atuo numa outra área, aí sim, com atletas de alto rendimento, com projetos de patrocínio a atletas, em que eu faço a gestão desses projetos. Eu, na verdade, a ideia, né, enfim, o que me motivou, eu acho que começou, né, tudo lá atrás, depois dos Jogos Olímpicos de Sydney. Eu conquistei a minha segunda medalha olímpica, como você falou, de bronze, e já sabia que eu não iria jogar, não chegaria competitiva nos Jogos Olímpicos de Atenas, que seriam que foram os Jogos 4 anos depois de Sydney. E desde esse momento ali em Sydney, eu já vinha amadurecendo a ideia, juntamente com o meu irmão também foi jogador de vôlei, que é o Tandy, e aí a gente conversava muito em casa, né, sobre o dia que a gente parasse de jogar, que a gente gostaria de ter um projeto social. E aí surge mesmo da vontade, eu acredito muito, em, de alguma forma, retribuir à sociedade tudo que o esporte, né, nos proporcionou para mim, Adriana, e também para o meu irmão. E aí foi assim, eu parei de jogar em 2001, né? E como é tudo muito difícil, a gente sabe que a vida de empreendedor no nosso país não é fácil. 4 anos depois nasceu, eu parei em 2001 e somente 4 anos depois nasceu a minha primeira núcleo da Escola de Vôlei Adriana Samuel em Copacabana. Esse projeto durou 14 anos e recentemente não, né? Ao final desse ano a gente vai completar 7 anos do segundo núcleo da Escola de Vôlei Adriana Samuel, que fica em Deodoro. E eu acho que foi muito movida mesmo por essa vontade de retribuir um pouco, né, de alguma forma, assim, à sociedade, tudo que o esporte me deu, me proporcionou. E aí eu não falo só no aspecto, né, financeiro e econômico, que realmente também mudou a minha vida, o esporte, mas eu acho que principalmente o fato da gente, né, ter absorvido, né, valores incríveis que só o esporte é capaz de transmitir, que é de, né, determinação, respeito, a capacidade de você cair, né, perder, levantar, ter que seguir em frente, de ser resiliente. E eu acho que tudo isso foi incrível, né, e contribuiu muito para a minha formação na época como atleta e também como pessoa. Então, eu sou muito grata e foi por essa razão que eu acabei entrando, né, nessa área de empreendedorismo e especialmente na área de responsabilidade social. O projeto de Deodoro, especificamente, que vai completar 7 anos, ele fica numa região muito vulnerável, aqui no Rio de Janeiro. A gente fica colado a 2 comunidades que são muito violentas, que é a comunidade do Muquiço e a comunidade do Triângulo, né? Então, é uma área muito vulnerável, carente de tudo né, carente de oportunidades. E eu acho que, assim, se de uma forma indireta, um projeto como o nosso, né, que atende crianças e jovens, na verdade, a gente tem a faixa etária de 7 anos até 15 anos, e, obviamente,
Quem está completando 16 acaba ficando no projeto, e a gente tem uma história muito bonita lá. Alguns alunos já pararam, deixaram o projeto e hoje trabalham no projeto de carteira assinada. Então, isso me orgulha muito. Mas, voltando ao tema específico, eu acho que, assim, obviamente, o fato deles estarem, né, sempre, durante a semana, no período da tarde, envolvido com um projeto, né, praticando uma atividade saudável, obviamente, a gente sabe que eles deixam de estar vulneráveis, né, dentro ali da comunidade, enfim. E acho que isso, de alguma forma, a gente acaba prevenindo, né, especialmente a questão do trabalho infantil, já que eles estão ali dedicados e participando, né, rotineiramente, diariamente, das atividades. Para além dessas atividades de rotina com o esporte, a gente também propõe várias outras atividades extras que a gente está, né, impossibilitado de fazer nesse momento, desde o ano passado, nesse momento de pandemia, mas eu acho que a gente, com essas outras atividades extras que vão desde visita ao Museu do Amanhã, a intercâmbio com outros projetos semelhantes ao nosso, e tantas outras ações que a gente faz, como a gente fez um evento super bacana voltado para essa questão de sustentabilidade, que a gente envolve família. Acho que tem muita coisa para contar aqui, eu ficaria muitas horas falando, né, desse projeto, mas eu acho que é isso. Eu acho que, para além dessa questão de o fato deles estarem presentes no projeto, a gente já está, de alguma forma, prevenindo, né, algum tipo de violação, principalmente a questão do trabalho infantil. Eu acho que a grande violência que a gente combate com o nosso projeto, e acredito que todos os outros aqui que comentaram, é a violência da falta de oportunidade, né? Eu acho que essa é muito triste da gente ver, né? Eu tenho já há muitos anos e convivo com essa realidade de todos esses jovens e crianças. Então, eu acho que essa é a violência que a gente acaba combatendo, sim. É lindo ver os jovens ganharem um propósito na vida, é o que eu falo sempre, né? Eles se sentirem acolhidos e orientados de alguma forma. Isso é o que mais me encanta e me deixa feliz, né? Como resultado desses projetos, eles acabam adquirindo mais confiança e senso de pertencimento. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente dá, né? Essa sensação de pertencimento. Eu acho que isso é incrível e, na verdade, essa é a grande função, né? Acho que é a principal função do esporte como ferramenta de inclusão. Então, acho que esse fica aqui o meu recado. Estou aqui aberta a perguntas, mas acho que a grande forma mesmo, né? A grande violência que a gente combate com o projeto Escola de Vôlei Adriana Samuel é a violência da falta de oportunidade. É isso. Obrigado, Adriana. Primeiramente, abraço recebido aqui em Foz do Iguaçu. Sinta-se sempre muito bem-vinda quando puder e quiser visitar nós. Oportunidade, essa palavra é essencial também no dia de hoje, oportunidade, protagonismo, empoderamento, né? Todas essas falas aqui que nós estamos tendo é justamente para provocar, dizer para os nossos adolescentes, para nossas crianças, que utilizem da sua voz, né, que disquem, que contem com seus projetos, com suas organizações, nas dificuldades. Adriana, agradecemos muito. Se puder, fica mais um pouquinho conosco. Estão chegando algumas perguntas aqui no chat, senão a gente manda por e-mail também depois e repassa ao pessoal. Mas já querem saber mais um pouquinho da sua trajetória, já estou dando um spoiler aí, tá bom? Eu fico mais um pouquinho. Obrigado, Adriana. E agora, por fim, e não menos importante, tão esperado, Felipe Caetano, ativista social pelos direitos da infância, possui formação técnica em edificações, sendo atualmente estudante de Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi representante dos adolescentes no CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, de 2017 a 2019. Co-idealizador dos comitês dos adolescentes contra o trabalho infantil. Felipe, obrigado, uma honra tê-lo conosco. E compartilhe aí a sua história, suas experiências, suas vivências, deixando um recado para essa galera, vários aprendizes aí acompanhando você no dia de hoje. Obrigado pela participação. A palavra é toda sua. Olá, Renan. Olá, pessoal. Boa tarde. Agradeço ao convite, né, feito pela Guarda Mirim, um evento de tanta importância, né, nesse Dia Nacional
né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Também saúdo, né, a todos e todas que fizeram parte dessa mesa, na pessoa dos adolescentes que nos assistem, que de fato, né, são as prioridades absolutas previstas em lei. Também já me antecedeu aqui um grande companheiro que eu tenho nessa caminhada de combate ao trabalho infantil, de combate às explorações, que é o doutor Antônio Lima, né, já falou muito bem. E quando a Tatiana e o doutor Antônio falavam, eu fiz justamente uma reflexão. E a Tatiana, ela fala que a estratégia de fortalecimento dela, né, no futsal é através do empoderamento feminino. E o que a gente vem fazendo aqui no Ceará e ao redor do Brasil é justamente a estratégia de empoderamento dos adolescentes. Então, a gente viu que era necessário investir na formação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes para conseguir combater o trabalho infantil e para conseguir combater outras violações de direitos de crianças e adolescentes. E a minha ideia é conversar com vocês aqui hoje, principalmente com quem é adolescente, com quem é criança, que isso também se aplica no combate ao abuso e à exploração sexual. Então, fazendo um breve, assim, bem sucinto mesmo, porque só me deram 10 minutos, né? Deram 10 minutos para todos nós, um tema que é tão grande, tão complexo, né? E que afeta diariamente centenas de crianças e adolescentes ao redor do Brasil. Então, em 73, a gente tem um trágico caso, que é o da Araceli Crespo, né, no estado do Espírito Santo, uma menina que foi violentada brutalmente, infelizmente veio a óbito, né, e a impunidade foi uma das grandes marcas desse caso, e aí em 2000 instituíram o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Infelizmente, né, a gente ainda anda muito devagar aqui no Brasil no combate ao abuso e no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, muito por uma inércia do Estado, muito por uma inércia da sociedade e muito por uma inércia também da família. Então, para a gente conseguir compreender, eu trouxe hoje aqui para vocês uma reflexão muito de o que falta, né? O que é que falta para nós conseguirmos combater essa violação de direitos tão grave contra crianças e contra adolescentes, né? E eu faço muito essa reflexão também no combate ao trabalho infantil. Então, eu vou dividir hoje essa reflexão do que falta em 3 partes. Primeiro, o que é que falta do Estado para a gente conseguir acabar com as violações de direitos de crianças e adolescentes. Segundo, o que é que falta da sociedade para a gente conseguir acabar com essas violações. E terceiro, o que é que está faltando das famílias, né? Eu quero que fique bem claro que as famílias elas podem ser o principal local, o principal ninho de proteção da criança e do adolescente, como também pode ser o principal local de exploração, né? Particularmente os casos que eu vejo, que eu tenho notícias, a maioria de casos de exploração sexual são cometidos dentro da própria família, são pessoas que utilizam a exploração de crianças para obter dinheiro, assim como o caso também dos abusos sexuais, a maioria são por pessoas da família, por pessoas muito próximas à família. Então, no primeiro ponto, né, o que falta do Estado para conseguir combater isso, acredito muito que falta investimento, falta recurso. Ninguém consegue fazer política pública, ninguém consegue fazer estratégias efetivas sem dinheiro. A gente, às vezes, faz uma atividade ou outra isolada, mas para a rede funcionar, para os conselhos conseguirem atuar de forma efetiva, precisam de equipamentos, precisam de recursos, precisam de uma remuneração adequada. Isso dentro não apenas dos conselhos tutelares ou conselho de direitos, mas dentro da própria escola. A maioria das denúncias são feitas dentro da escola. E aí a gente percebe também que falta, quando a gente diz que a escola é um local de denúncia, quando a gente diz que o CRAS é um local de denúncia, falta aquilo que o doutor Antônio falou, falta formação. Então, muitos profissionais do sistema de garantia de direitos ainda têm um pensamento muito adultocêntrico e, às vezes, até vitimizador da criança e adolescente. Veja, você é uma criança que tem 8, 9, 10 anos de idade, está enfrentando ali a sua família, está enfrentando ali um adulto, está enfrentando ali um abusador. Você tem a coragem de quebrar esse ciclo de violência e fazer a denúncia, e quando chega lá para fazer a denúncia, você ainda é descredibilizado por aquele adulto que, de fato, deveria lhe proteger e deveria lhe acolher, né?
doutor Antônio até citou aí um indúbio pro infância, que eu sou completamente favorável. É muito difícil que a criança e adolescente chegue a um órgão de proteção para inventar ou para fazer algum tipo de denúncia falsa. Então, particularmente oriento que quando a criança chega fazendo a denúncia, quem tem que provar que não é verdade é o adulto, né? Aí tem aí essa inversão de ônus de provar. E o segundo, o que falta, já puxa esse gancho da falta de informação, que é também da sociedade, né? A gente não pode negar que a nossa sociedade ela é completamente adultocêntrica. O adulto ele está no centro de tudo. A opinião que importa é a do adulto. Quem sabe de tudo é o adulto. E entre um conflito de uma criança e de um adolescente, quem tem razão naquele conflito é o adulto, porque a criança ela está mentindo, porque a criança ela está inventando aquilo, como se ela tivesse algo para ganhar e coloca muitas vezes em risco a própria vida. Então, a sociedade ela ainda não entende, ela não tem o conhecimento, né, de que, de fato, a criança e o adolescente são as vítimas. Eu já ouvi falas assim muito terríveis, muito, eu digo que até chulas, de pessoas dizendo, ela já tem 14 anos, ela sabe o que ela está fazendo, ela está fazendo isso porque ela quer. E eu pego e olho, minha irmã tem 14 anos de idade, eu pego e olho, se fosse minha irmã, e se fosse uma prima, e se fosse comigo, como é que eu estaria me sentindo ao denunciar uma violação, ao denunciar uma violência, vendo a sociedade me descredibilizando, dizendo que eu quero aparecer, né? Então, de fato, ainda tem-se muito isso. Algumas pessoas, né, de uma maneira muito hipócrita, dizem, quando eu ver abusador, não sei o quê, mas quando uma criança chega para ele e diz que um amigo dele abusou ela, ou então quando ele vê algum amigo fazendo piadas de cunho machista, fazendo piadas de incentivo, né, ao abuso de crianças e adolescentes, ou ele próprio, ele não se policia, ele não se revolta e ele só se indaga quando é um caso bem distante dele. Então, a realidade dele, ele ignora, ele acha graça, aquilo ali é piada, e para ele está tudo normal. E o terceiro ponto, de o que é que falta, eu considero aqui justamente a família, né? Para quem não sabe, e assim, é uma coisa que está explícita na própria legislação, para quem não sabe, a família ela é o berço da proteção. O artigo 227 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos das crianças e adolescentes. A família é o núcleo primário de proteção. Então, quando a família falha, é dever da sociedade proteger. Quando a sociedade não consegue proteger, aí o Estado, né, ele vem com essa última ratio de proteção, essa última instância de proteção, mas o órgão principal, né, o núcleo principal de proteção é, de fato, a família, e muitas vezes a família também, né, cheia desse pensamento adultocêntrico. Isso é muito comum, não é? Eu acho que privilegiadas são as crianças que conseguem ter pais sensíveis e compreensíveis, que lhe escutam, que atendem suas opiniões, e é justamente por esse, como eu posso dizer, silenciamento das crianças e adolescentes que outras violações ocorrem. Né? O trabalho infantil é uma delas, a abuso e exploração sexual, como eu disse, a maioria dos casos ocorrem dentro de famílias, né? Eu já tenho notícias de colegas que foram abusadas, disseram para a mãe que o padrasto tinha abusado, e a mãe expulsou a criança de casa para priorizar a relação dela com o padrasto. Então, assim, são situações muito complexas, né? De fato, que falta muita coisa, falta muito para a gente conseguir que as crianças e adolescentes brasileiros não sejam mais violados, né? Felipe, mas o que é que se pode fazer para conseguir combater esse tipo de coisa? A prioridade do orçamento público, por exemplo, o artigo 4º do ECA, ele diz que o orçamento deve ser prioritário para crianças e adolescentes. Mas isso não ocorre. As políticas públicas, elas deveriam também priorizar crianças e adolescentes. Mas isso não ocorre. Na maioria das escolas, a gente ainda não consegue ter uma educação que fale sobre direitos humanos de crianças e adolescentes. A gente ainda tem uma cultura de dizer que o conselho tutelar é a polícia que vai prender a criança e adolescente.
Então, se alguém vai me prender, será que eu vou conseguir fazer a denúncia para essa pessoa? Então, o que falta é isso, é informação, falta recurso, falta política pública. A gente conseguiu, sim, avançar, né? O Renan falou no início aqui do Disque 100, que funciona, mas a gente ainda tem um déficit muito grande de denúncias do Disque 100. O Disque 100 recebe cerca de, 100 denúncias por dia, né? Em alguns casos, assim, tem vezes que as pessoas nem conhecem esses canais, não conhecem Conselho Tutelar, não conhecem CREAS, e fica com essa subnotificação, né? Se a gente olhar os números de denúncias de exploração sexual em 2019, é um número muito baixo, né? Perto do que de fato ocorre no nosso país, porque as pessoas elas não denunciam. Eu acho, assim, na minha realidade é muito difícil ver pessoas denunciando trabalho infantil, ver pessoas denunciando abuso e exploração sexual. Por quê? Porque essas violações são cômodas. Se não ocorre comigo, e às vezes quando ocorre, eu prefiro ficar em silêncio para aquilo não gerar um bafafá na minha comunidade, ou então porque eu não quero me meter, ou porque eu estou com preguiça. E todos os adultos, repito, todos os adultos são garantidores de crianças e adolescentes. Quando o adulto ele se fecha, ele fecha os olhos para uma violação que ocorre com a criança e adolescente, ele, no papel de um garantidor, ele está ali cometendo um crime. A omissão, a negligência são crimes também. Então, de fato, né, eu acho que eu consegui refletir com pouco tempo, mas para fechar, eu gostaria de falar, principalmente para os adolescentes que nos assistem, que conheçam, que se empoderem. A gente tem investido pesadamente nisso. Eu sou uma experiência, a minha experiência pessoal é justamente nisso. Eu consigo sair do trabalho infantil por conta do empoderamento, por conta que eu conheci os meus direitos. Hoje eu sou estudante de Direito na Universidade Federal do Ceará. O doutor Antônio tem feito um papel incrível, né, no fortalecimento desse empoderamento de adolescentes, e a gente nota de meninos que trabalhavam na infância, de meninas que foram vítimas de violação, foram vítimas de uma exploração, e hoje denunciam, hoje são ativistas, hoje são estudantes, hoje são profissionais que se dedicam ao combate a violações de direitos de crianças e adolescentes. Porque uma violação que ocorre na infância, pessoal, ela pode durar a vida toda. Ela pode ser uma única violação, pode ocorrer em um dia, mas aquilo pode se estender para o resto da vida, a pessoa pode morrer e não ter conseguido superar aquela violação de direito. Então, agradeço muito ao convite da Guarda Mirim, Furnas, Pepete, e estou aqui, podem contar sempre comigo, né? Infelizmente, chegou aqui uma situação grave para mim, eu vou ter que sair daqui a pouco correndo, mas foi uma honra estar com vocês e podem contar sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. O Felipe teve um imprevisto ali, mas o Felipe, ele, para vocês terem ideia, pessoal, ele falou na Unicef, representando o Brasil ao Comitê Executivo. Isso que o Felipe falou do silêncio me remeteu a uma frase que é atribuída a Martin Luther King Jr., que o que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Chegaram algumas perguntas aqui no chat, eu vou pegar aqui para ler agora. A primeira pergunta que eu queria destacar aqui é uma curiosidade. Adriana Samuel, essa é para ti. O pessoal está perguntando qual que foi o ponto que marcou mais a sua carreira, uma lembrança que mais te marca na sua carreira enquanto atleta. Bom, é difícil a gente escolher, né, uma lembrança. Ainda mais como a gente tem, enfim, a sorte de ter conquistado 2 medalhas olímpicas, né? Então, bom, acho que a primeira conquista, a medalha de prata, ela é muito emblemática, né? Porque eu acho que, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas a medalha de prata em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, foi a primeira medalha de uma mulher brasileira em Olimpíadas. Até os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, nenhuma mulher brasileira tinha conquistado uma medalha olímpica. Então, ela é histórica, a gente entrou para a história. A gente entrou para a história porque o vôlei de praia feminino, que a galera mais jovem aí pode dar um Google,
e colocar lá no Google final olímpica entre duas duplas brasileiras. Também foi feito histórico, né? Foi uma final entre duas duplas brasileiras. Eu jogava com a Mônica, conquistei a prata, a Jaqueline jogava com a Sandra e conquistou a medalha de ouro. Então, acho que a gente quebrou uma série ali de paradigmas, a gente realmente fez história, como a primeira medalha de mulheres brasileiras em Olimpíadas, como uma final olímpica brasileira dentro dos Estados Unidos, que era o país, né, mais forte no esporte, na modalidade vôlei de praia. Então, acho que por tudo isso não tem como não ser a conquista mais importante. Mas eu também tenho muito carinho pela minha medalha de bronze. Eu acho que eu costumo falar sempre, né? Às vezes você conquista um bronze ou uma prata, quer dizer, que o brasileiro acho que dá valor, né? Muito valor sempre só ao título, né? Ao ouro, ao campeão. Mas assim, eu acho que vai muito da trajetória de cada conquista. E quando você dá o seu máximo, quando você vai no seu melhor e atinge o seu máximo, e aquele máximo ele é uma prata ou é um bronze, eu acho que isso que eu costumo falar que é a prata com gosto de ouro e o bronze com gosto de ouro, né? Porque em Sydney, especialmente na conquista de bronze, eu tive uma trajetória muito difícil de superação. Eu machuquei a minha panturrilha, eu tive uma distensão na panturrilha 1 mês antes dos Jogos. Então, não pude mais jogar e só fui direto para a Olimpíada. E aí, chegar numa Olimpíada nessas condições, né, com essa dificuldade no meio do caminho, e de novo subir ao pódio, e de novo conquistar uma medalha olímpica, é, para mim, uma lembrança assim, inesquecível também dos Jogos de Sydney. Obrigado, Adriana. Excelente colaboração conosco, matando a curiosidade do pessoal. Chegou uma outra aqui no meu WhatsApp, do pessoal aqui, e aí eu vou pedir ajuda para o doutor Antônio, não sei se o Felipe está conosco aqui ainda, mas na trajetória de vocês na erradicação do trabalho infantil, teve alguma também história que marcou a carreira e a vida de vocês, de alguma situação que vocês não poderiam deixar de comentar conosco hoje? Eita. Preciso habilitar o meu vídeo. Pronto. Então, eu acho que o Felipe precisou sair, né? Então, sim, teve. Eu posso contar... Ah, não, tá Felipe aqui. Então, vai lá, Felipe, vai estar contigo. Pode falar primeiro, doutor. Ah, tudo bem. Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui um momento histórico para mim, e aí eu acho que isso tem tudo a ver com o projeto que a gente realiza hoje, que foi em 1983, quando o meu pai ele entendeu que naquele ano a gente não deveria ir para a escola, a gente não poderia ir para a escola. E assim a gente foi. No primeiro dia a gente não foi para a escola. No segundo dia, a professora Marlineide, eu estava fazendo o que seria hoje a sétima, iniciando o que seria hoje a sétima série, sétimo ano, né? Na época era chamado de sexta série. Ela parou na frente da minha casa, lá, ela todo dia passava lá em frente, a minha casa era caminho, e ela parou e perguntou: seu João, por que o Antônio não foi para a aula ontem? Aí meu pai disse: olha, esse ano ele e os meninos aqui não vão poder estudar, porque eu não tenho dinheiro para comprar o material escolar. É um ano muito difícil, se pronuncia mais um ano de seca, e, portanto, eles vão, esse ano vão trabalhar comigo, né? E aí, no próximo ano, as coisas melhorando, eles voltam para a escola. Aí a professora Marlene disse: não, seu João, não faça isso. O seu filho é muito estudioso, isso vai prejudicar, vai atrasar muito. O senhor dá um jeito, fala lá no comércio, compra um material fiado. Quando o senhor tiver a colheita, paga lá o material, mas não deixe seus filhos, né, fora da escola. Bom, essa fala da professora foi o grito que salvou uma boiada, né? Assim, aquela ditado popular que diz que por falta de um grito se perde uma boiada, né? Então, foi o grito que salvou uma boiada. Não foi apenas eu, mas todos os meus irmãos, né? Nós voltamos para a escola no dia seguinte, né? Então, perdemos o primeiro dia de aula, não perdemos já o segundo, mas essa atitude da professora é uma atitude que muitos professores ainda hoje tomam e precisam tomar, né? E, portanto, por isso é tão importante a busca ativa escolar, por isso é tão importante o acompanhamento da infrequência, os motivos da infrequência, porque em cada falta do aluno tem uma história, né? Pode ser outro motivo, mas o trabalho infantil aparece em 20% dos casos, né?
pode ser o bullying, pode ser outro tipo, uma violência sexual que a criança está sofrendo, qualquer um desses motivos. Então, é muito importante. Assim, 80% das crianças que trabalham estudam, mas elas têm uma evasão escolar 4 vezes maior, né? A evasão escolar em 2019 foi de 3,4% entre as crianças de 5 a 17 anos. Porém, quando fez um recorte só entre aquelas que trabalhavam, deu um percentual de 13,9%, 4 vezes maior, certo? Então, esse é um dos indicadores, né? Nós temos assim, um papel fundamental da escola no combate ao trabalho infantil, porque os educadores convivem 5 dias por semana, 200 dias letivos por ano com 80% das crianças que trabalham. Isso não é pouco. Então, essa é a minha história, uma história que traz da minha vida e para a luta contra o trabalho infantil. Então, hoje nós estamos aí com essa agenda de engajar a escola no combate ao trabalho infantil através do Peteca, né, porque entendemos que a educação é transformadora em todos os aspectos, inclusive nesse ponto de identificar a criança e adolescente em situação de trabalho, né, e se unir com a rede de proteção, com a família, para que seja retirado dessa situação. Olha, eu acho que se a boiada, se a professora não tivesse dado o grito, a minha boiada também não teria sido salva, porque muito do que eu sou hoje, eu falo isso com uma gratidão imensa, né? Muito do que eu sou hoje eu devo ao doutor Antônio. Faço questão de destacar que saí do trabalho infantil por conta do trabalho dele, né? Talvez hoje a gente não teria esse grande movimento, porque alguns anos atrás, né, assim, na minha época, quando eu comecei a lutar contra o trabalho infantil, era difícil. Imagino quando o doutor Antônio começou, né? Se rebelar contra o trabalho infantil num país que, historicamente, explora crianças e adolescentes, se ele foi vítima, eu fui vítima também, é um ato de muita coragem, né? E é tanto que hoje eu quero ser procurador do trabalho, em homenagem a esse homem também, que já salvou tantas histórias, né, ao redor do Brasil, e a história dele, eu digo que às vezes eu vejo se repetindo em mim, né? E falo isso com muita honra, porque, de fato, é minha inspiração pessoal. Eu tenho várias histórias pessoais também, mas um dos dias assim que eu tive um encontro, né, com o Felipe do passado foi justamente um evento de combate ao trabalho infantil no estado da Bahia, né? Nós estávamos para um evento nacional promovido em parceria com o Unicef, e lá eu falei sobre o trabalho infantil, os malefícios, e no término da palestra eu estava conversando com alguns amigos e veio um menino de 11 anos de idade e ele olhou para mim e disse: "Ô tio, por que o trabalho infantil ele é ruim?" Eu olhei e disse assim: "Olha, o trabalho infantil ele já matou muitas crianças e adolescentes, ele já feriu muitas crianças e adolescentes, e principalmente ele tira, né, a infância, o direito de brincar, de estudar de muitas crianças e adolescentes." E aquele menino olhou para mim e disse: "Pois eu trabalho e não acho ruim." Os meus amigos, né, estavam do meu lado e assim ficaram muito assustados, dizendo: "Ah, você trabalha, não sei o quê, não sei o quê." Eu peguei e disse: "Com que é que você trabalha?" Ele disse: "Tio, eu planto, eu colho, eu corto e eu ensaco as cebolas." E eu perguntei: "Quanto é que você ganha para fazer isso?" Ele falou que ganhava R$1 a cada saco de cebola que ele conseguia ensacar, aquele saco de 30 quilos de cebola vermelha. Isso, R$1 para tudo, para plantar, colher, cortar e ensacar. E aí todo mundo muito assustado, né? Porque de fato era uma exploração, o menino não estudava nem nada. E a parte que mais me doeu foi quando eu disse: "E o seu tempo para brincar? O que é que você gosta de brincar?" Ele olhou para mim e disse, de uma forma bem fria: "Eu não gosto de brincar." Como é que uma criança de 11 anos, um menino de 11 anos, do interior da Bahia, ele diz que não gosta de brincar? Na verdade, não é porque ele não gosta de brincar. É porque o brinquedo, desde cedo, que foi dado para ele, foi a enxada, foi a faca para ele cortar a cebola, foi a agulha para ele costurar o saco da cebola. Isso ocorre com muitas crianças e adolescentes. Muitos não podem, querem muito, mas não podem brincar, e outros nem chegam a querer, porque o trabalho infantil matou a criança que tinha dentro dele.
trabalho infantil matou o desejo que tinha dentro dele. E aí, quando eu costumo falar, eu falo muito também de sonhos, né? Eu gosto de fazer uma fala muito enfática sobre os sonhos, porque eu acho que, além da morte da carne, além da morte da infância, uma das piores coisas que o trabalho infantil ele pode fazer na vida de uma pessoa é matar o sonho. Porque quando o seu sonho morre, você não consegue ir mais para lugar nenhum. Eu consegui vencer o trabalho infantil e sonhar. Eu quero fazer faculdade, eu quero ser procurador, eu quero continuar minha luta contra o trabalho infantil. E esse sonho já me levou a fazer caravanas, né, com o apoio do Dr. Antônio, ao redor do Brasil. Nós criamos comitês. Em 2019, né, pude fazer um discurso na sede das Nações Unidas. Isso tudo graças ao sonho. Porque há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu acho que nunca tinham me sonhado, né? Hoje os idosos, né, que me viam crescer, que me viam desde criança, dizem: eu nunca pensei, Felipe, que você conseguiria chegar onde você chegou. Mas foi o sonho que permitiu fazer isso. Então, acho que essa é uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque eu me encontrei, né? Eu me vi naquele menino. E até a falácia eram parecidas com a que eu utilizava quando eu trabalhava. Quando me perguntavam, mas isso não é trabalho infantil, eu ficava tentando escorregar para não dar resposta. E muitas vezes até utilizei do discurso: é melhor estar trabalhando do que eu estar matando ou roubando, né? Fazendo aquela velha criminalização da pobreza. Então, acho que essa é uma das histórias que eu assim, tenho uma memória muito grande, porque eu me vi naquele menino, né? Assim como eu me vejo em vários outros que eu tenho contato diariamente nessa luta com o trabalho infantil. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, Felipe. Aquelas histórias dão nó na nossa garganta. Doutor Antônio, sua cadeira está muito bem guardada para o futuro. E com certeza o Felipe será um ótimo procurador. Eu queria agradecer também aos demais procuradores que estão nos acompanhando, procuradora Maria Vitória, do Rio de Janeiro, pessoal do FEPET de Janeiro também que está ali no nosso chat, a Fátima Chamas, pessoal aqui do Paraná também, muita gente, e que essa fala do Felipe, do Dr. Antônio, de todos e todas que estiveram por aqui hoje, sejam inspiradoras e também, principalmente, libertadoras, né? Que sirva de apoio, de incentivo ao protagonismo infantil. Partindo para o nosso encerramento, eu gostaria de chamar a Ana Cláudia Gesteira, de Furnas, para fazer uma palavrinha conosco. Obrigada. Boa tarde a todos, né? As meninas, meninos, todo mundo que está participando desse evento maravilhoso, que é um tema duro, mas tão importante, né? E que a gente acaba se envolvendo, e é uma pena que já esteja chegando ao final, né? Porque a gente está o tempo inteiro falando, né, sobre combate, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. O Pedro falou muito bem, nosso presidente, né, sobre o papel das organizações, as nossas responsabilidades. Eu acho que essa é uma pauta muito importante, por isso que a equipe vem se empenhando aí nesse trabalho. Por sinal, eu queria agradecer a Cláudia Tenório, a quem eu agradeço também, toda a equipe envolvida nesse processo, a Guarda Mirim, que a gente tem muito orgulho, né, Hélio, de estar aí anos e anos com vocês nessa luta, mas como o Felipe mesmo falou, né, eu acho que eu estava lendo um pouco, né, Felipe, quando eu vi seu nome aqui no evento, já tinha ouvido falar muito do seu trabalho, e eu concordo aí com o que você fala, que realmente que só a educação e a participação cidadã de crianças e adolescentes serão capazes de mudar o mundo, né? A gente pôde ter a oportunidade de ouvir o doutor Antônio falando um pouco, né, destacando com muita clareza todas as formas de violência que nossas crianças e adolescentes sofrem, né? Embora tenha o disque denúncia, a gente sabe que está longe aí, do número que é a nossa realidade.
e que Furnas, nesse momento, a gente se sente muito, muito orgulhoso, a empresa tem muito orgulho, né, em poder propiciar um pouco, através dessas experiências que a gente pôde compartilhar aí com vocês, dos nossos projetos sociais, um pouco do nosso trabalho e minimizar um pouco, né, o sofrimento de tantos jovens e tantas crianças que não têm oportunidade nessa vida. A Adriana Anselmo falou muito bem aqui, eu anotei, a violência da falta de oportunidade, né? A gente está longe de mudar essa realidade, mas eu acho que com esse trabalho e com a vontade de cada um de vocês, com a nossa vontade, a gente é capaz de mudar. Então, eu acho que a gente não pode desistir, eu acho que a gente está tendo a participação, né, como vocês falaram, de muitos jovens, e eu acho que o futuro aí do nosso país, o nosso futuro está na mão dessa juventude, né, desses adolescentes que vocês são capazes, sim, de, junto com a gente, com toda a experiência que o Felipe relatou, com toda a trajetória de vida dele, de fazer um pouco mais para mudar essa realidade. Então, nós estamos aqui, estamos juntos nessa luta, é uma luta dura, mas que um dia, se Deus quiser, a gente vai vencer. Então, mais uma vez, parabéns aí por toda a organização desse evento brilhante, que a gente possa ter mais oportunidade de estar compartilhando aí um pouco das nossas experiências, das experiências fantásticas aí, da Tainá, da Tatiana e da Adriana. Muito obrigado, Felipe, obrigado, doutor Antônio, parabéns aí à Guarda, parabéns a todos aí que estão envolvidos cada vez mais nessa luta. Obrigado, Ana Cláudia. Então, em nome do Colegiado de Fóruns Estaduais e Distrital de Aprendizagem Profissional do Brasil, gostaria de agradecer então, a Rede Proteger de Foz do Iguaçu, FEPET Rio de Janeiro, a Eletrobras Furnas, a APASF, que nos deu nossa intérprete de hoje, a Vânia, muito obrigado, desculpa às vezes aí que aceleramos a fala, ao doutor Antônio, Peteca, Tainá, nadando para frente, Tatiana da DESF, Adriana Samuel, nossa medalhista olímpica, ao Felipe e todas aqueles que acompanharam a nossa live no dia de hoje. Então ela ficará disponível, gravada no YouTube, para quem puder assistir. E lembrem, Disque 100, não sofram calados, compartilhem a nossa hashtag para que novos gritos, novas vozes possam ser escutadas. Obrigado a todos e todas e até a próxima.